Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Hoje o Senhor vai nos falar a respeito de alicerces espirituais. Amém? Mateus 7, do 24 ao 27. Amém? Todos abriram? Diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras, Esvaldo, a pilha aqui, por favor. Quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, sábado passado foi culto dos jovens, e eu estava pré-escalado, vamos dizer assim, para pregar. E no decorrer da semana eu avisei a Josi, né, que se não fosse eu, seria ela. Que ela se preparasse também, porque existia a possibilidade de eu trabalhar à tarde. E como o culto agora é às 18 horas, se eu fosse trabalhar à tarde, eu não poderia estar aqui para pregar. E assim aconteceu, né? Na sexta eu fiquei sabendo que iria trabalhar no sábado à tarde e passei a pregação para a Josi. Mas como eu fiquei sabendo na terça que eu ia pregar, eu já fui me preparando, né? E o Senhor foi ministrando ao meu coração exatamente isso, construindo alicerces espirituais. Que porque era vontade do Senhor e não coincidência, foi a mesma coisa que Josi pregou sobre alicerces. Nós vamos aprender em Deus também sobre alicerces hoje. Então aqui o trecho começa: quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Então, nada melhor do que falar de construção do que usar o próprio exemplo nosso aqui da nossa igreja, né? Nós estamos passando por um momento de construção, há alguns anos aí. E tudo isso aqui começou, tudo isso aqui é possível por os alicerces que estão aqui feitos. Alicerces esses que nós não conseguimos ver, nós vamos falar um pouco sobre isso também, mas que nós sabemos que estão aí. Quem acompanhou a construção desde o início, sabe, né, onde fica cada um, sabe como foi feito. E nós sabemos da função, vamos dizer assim, de um alicerce. Um alicerce, ele dá a base para que a gente possa construir, para que suporte todo o peso que virá em cima dele, certo? E aí, como o trecho fala, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Por qual motivo? Porque ela estava firmada na rocha. E eu não sei vocês, mas sempre que eu leio uma parábola, eu tento entender, ou pelo menos trazer alguma coisa daquela parábola para mim. E aqui é interessante que ele começa: caiu a chuva. E eu fui pensar, eu fui buscar em Deus, e eu senti como se o Senhor me revelando. Quando chove, né, fica aquela correntezinha. Às vezes forte, às vezes fraca, dependendo da chuva. Mas aquela água que fica descendo, ela fica fazendo atrito com a parede, não é? E se aí se demorar muito aquela chuva, ou muitos anos, ela acaba destruindo aquela construção. Não é assim? Aquele ditado que diz, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então fica ali, aquela correntezinha passando, e aí vai comendo ali o sustento daquela parede, vamos dizer assim, e aí uma hora ela cai. E aí, trazendo para o nosso lado espiritual, são aquelas coisas sutis que com insistência tentam nos derrubar. Preguiça de ler a Bíblia, uma preguiça de orar, uma não vontade de congregar. Eu estava ali louvando a Deus porque Jardel falou isso. Que agora não foi Jardel. O que aconteceu com ele? Ele começou a não
ler mais a Bíblia, começou a vir por obrigação, não foi assim, Jadel, que você falou? E ali coisas sutis foram tirando ali o foco dele, tirando o sustento dele. E por um momento ele chegou a cair, vamos dizer assim, né, Jardel? Por um momento ele não quis mais, perdeu o ministério, como ele falou. Mas é exatamente isso que eu quero meditar com vocês agora. Essas coisas, essas pequenas coisas, mas que faz uma diferença enorme. Isso aqui, como a gente fala, é o feijão com arroz. Mas vez ou outra a gente tenta intuitivamente, não porque a gente quer, mas o cansaço do dia a dia, a rotina, não sei, a gente vai deixando de lado algumas coisas que a gente fazia, né? A gente deixa de ler a Bíblia, aí a gente começa a rotular alguns cultos, que um é mais importante do que o outro, a gente sabe que não é assim, né? E aí começa a deixar de ir àquele culto porque é menos importante. E essas pequenas coisas, com o tempo, vão tirando aquele nosso sustento, que era exatamente aquilo que nos firmava para ficar firmes no Senhor. Amém? E o 3 continua: transbordaram os rios e sopraram os ventos. Agora a gente já vê aqui uma intensidade maior, algo mais forte, né? Coisas mais agressivas e fortes que tentam nos derrubar. Como por exemplo, alguém se desvia. Eu lembro que no início da minha caminhada com Cristo, eu tinha uma pessoa que eu me espelhava nela. Eu achava muito forte em Deus o testemunho dela, tudo que ela vivia, essa pessoa, né? E eu admirava a força de vontade que ela tinha de vir à casa do Senhor, de servir a Deus, mesmo com todas as situações contrárias. E eu me espelhava naquela pessoa. E aí foi um dia, ela não veio mais para a igreja. E eu comecei a notar, né, a falta daquela pessoa, comecei a sentir a falta dela. E aí eu descobri que ela tinha se desviado. E quando eu fiquei sabendo daquilo, quando eu tomei conhecimento, eu meio que abalou a minha estrutura, porque eu nunca imaginei que aquela pessoa iria se desviar. Eu nunca imaginei que ela deixaria de vir à casa do Senhor. Porque, como eu disse, era uma pessoa que inspirava as pessoas que estavam próximas a ela. Ela tinha uma força muito grande, mas infelizmente, ela se desviou. E eu lembro que no tempo eu fiquei meio que abalado. Como é que pode? A pessoa fazia isso e isso, superou tudo isso e agora se desviou. Eu quis abalar as minhas estruturas. Outras coisas também, algumas frustrações, decepções. Eu lembro que uma das maiores lutas que eu passei, já falei aqui uma vez, foi quando meu pai teve depressão. E aí aquilo abalou muito a minha fé. Porque na época, a gente cantava várias vezes aqui um louvor que dizia: eu creio que tu és a cura. E eu louvava e era aquela luta dentro de mim. Meu Deus, a gente louvando aqui, declarando isso, praticamente todos os cultos. E o meu pai está lá doente, sofrendo com isso. E eu lembro também que foi algo que bateu forte nas minhas estruturas espirituais. Mas graças a Deus consegui vencer também. Então existem essas coisas, essas pequenas, essas sutis, que tentam nos desviar. E existem essas um pouco mais fortes, que também igualmente tentam nos desviar. E aí o Senhor me ensinou algo. Por isso não podemos fundamentar o nosso alicerce no alicerce do outro, e sim na rocha, que é Jesus. Então não é errado você se espelhar numa pessoa. Eu ainda me espelho em pessoas de Deus. Eu ainda me espelho em homens de Deus, que estão aqui inclusive. Mas eu não posso fundamentar o meu alicerce no alicerce dele. Porque eu não sei como está o alicerce dele. E se um dia ele cair, se o meu alicerce estiver fundamentado no alicerce dele, o meu consequentemente irá cair também. Vocês estão me entendendo? Então nós precisamos fundamentar o nosso alicerce naquele que nunca se abalará, que é Jesus. Nesse sim, nós podemos confiar, porque Ele é a rocha inabalável. Amém? E aqui nós vamos ver alguns pontos. O alicerce espiritual precisa de investimento. Tanto investimento quanto tempo, ou até mesmo quanto dinheiro, né? Por exemplo, hoje aqui, nesse exato momento, nós estamos investindo o nosso tempo. Tenho certeza que todo mundo aqui tem o que fazer em casa, né? Alguma atividade, alguma coisa do trabalho, enfim.
Mas nós estamos investindo nosso tempo, nós tiramos esse tempo para estarmos aqui na casa de Deus aprendendo um pouco mais. Devido ao horário, né? Como eu falei, quando eu trabalho no sábado à tarde, eu chego em casa às 18 horas. Então talvez eu estaria chegando mais ou menos por essa hora aqui. Talvez seja o caso de alguém aqui, já saiu do trabalho direto para cá, talvez nem jantou. Mas nós estamos investindo nosso tempo porque nós sabemos que aqui nós iremos nos fundamentar na rocha que é Cristo. Nós precisamos também investir do nosso tempo para ler a Bíblia diariamente. Como o Jardel falou. Como é que está a sua leitura bíblica? Você está em dia com a leitura? Aquela leitura que foi entregue no final do ano, na passagem de ano, né? Que eu lembro, sempre o pastor faz menção a isso, né? Ele entrega e ele sempre diz: agora que não pegue só por pegar, pegue para fazer uso de fato. E nós já estamos aqui no dia 20 de março, né? Mais ou menos aí, se a gente colocar 30 dias de janeiro, fevereiro teve 28, mas só para a conta ser melhor, 30 de fevereiro e 20 de março, 80 dias do ano, né? E como está a sua leitura bíblica? Você está em dia? Ou você já se atrasou? Se você estiver atrasado, comece hoje. Coloque em dia hoje. Comece de hoje, dia 20 de março. O que passou para trás, deixe. Mas comece de hoje. Amém? Orar diariamente. Quanto tempo faz que você não ora? Aquele tempo que, quando a gente é novo convertido, né? Ao primeiro amor, como o Jardel cantou, a gente faz o esforço maior do mundo, mas a gente sempre encontra tempo para orar, para ler a Bíblia, para discutir alguma coisa com o irmão, né? E aí vai passando o tempo, infelizmente a gente vai se desleixando, né? Como o Jardel falou. Vai deixando essas pequenas coisas de lado, como eu falei, essas coisas sutis, mas que é o que nos sustenta diariamente. Nós precisamos investir do nosso dinheiro também. Como por exemplo, no final de semana passado, quem foi para o encontro de casais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas aqui, 8. Então vocês precisaram investir do dinheiro de vocês, não foi assim? Mas para quê? Para fundamentar algo que é fundamental na nossa vida. Na vida de casado, quem é casado, né? Que é o casamento. Como o pastor fala, né? Um casamento sadio é uma empresa sadia, um empregado sadio, um funcionário sadio. Então vocês precisaram tirar do dinheiro de vocês do bolso para receber algo. Investiram do tempo também, né? Tiveram que sair do trabalho, acredito eu que vocês saíram na sexta pela manhã, não foi? Teve que pedir dispensa do trabalho, Júnior? Teve que pedir dispensa do trabalho, investiram do tempo, investiram do dinheiro, mas vocês solidificaram ainda mais o alicerce de vocês com isso. Quando tem acampamento, né? Temos alguns pais aqui, estou vendo o Roberto ali. Quem mais é pai aqui com jovem de acampamento? Regivaldo, Júnior, Géser, Ângelo. Mais uma vez, vocês precisaram, irmão Garcia, precisaram tirar do bolso de vocês para investir agora no alicerce do filho de vocês. Nós vamos chegar lá também. Amém? Um alicerce espiritual precisa de cuidados diários e contínuos. 1 Coríntios 15. Primeiro Coríntios 15. Quinze 58. Aleluia. Diz assim, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, tudo isso que a gente já falou aqui, investir do tempo, investir do dinheiro, ter o cuidado diário e contínuo com o nosso alicerce espiritual, não será em vão. É o nosso trabalho em Deus. Não será em vão. Haverá uma recompensa no futuro. Como eu falei, o alicerce ali da igreja, por exemplo, ou um alicerce de qualquer outra casa,
o certo a se fazer é você fazer ele o máximo, o mais bem feito possível, para você não mexer nele novamente, não é assim? Porque é uma parte muito delicada, que precisa de total cuidado, porque a gente não fica mexendo no alicerce direto, né? A gente reboca uma parede, a gente pinta de outra cor, faz algum serviço, mas tudo na estrutura que está acima do alicerce. Dificilmente a gente mexe no alicerce, um alicerce bem feito, não é assim? Mas o nosso alicerce espiritual não é assim. Ele precisa de cuidados diários. Como agora, por exemplo, nós estamos cuidando dele. Mas quando a gente sair daqui, amanhã não é mais culto dos homens, mas continuará precisando de um cuidado diário. Amanhã também necessitará de cuidados. Você precisa vir à casa de Deus amanhã. Se você não conseguiu fazer a inscrição, você precisa assistir a live. Mas mesmo assim, na semana que não tem culto, nós não podemos basear, deixar fundamentado o nosso alicerce apenas nos dias de culto, apenas nos dias que a igreja tem uma atividade. Não, é algo diário, é algo contínuo. Como eu falei, a leitura bíblica são todos os dias. Não são só nos finais de semana ou quando a igreja tem uma atividade. Por isso o cuidado diário e contínuo. Nós não podemos parar. Nós não podemos diminuir a nossa carga de busca. Porque senão, quando a gente perceber, a gente não está fazendo mais nada. Não estou mais orando, não estou mais lendo a Bíblia. Estou só existindo. Estou só carregando um rótulo de cristão, de crente, que vou à igreja quando tem um culto dos homens, quando tem um culto do domingo, preciso levar minha família. Não, nós precisamos cuidar do nosso alicerce dia após dia. O alicerce espiritual bem estruturado permite recomeços. Então essa construção, um alicerce bem fundamentado, ele permite recomeço, porque se essa construção não fosse bem feita e ela viesse a cair, e o alicerce estivesse bem fundamentado como está, ele continuaria intacto. Concordam comigo? E aí poderiam ser feitas novas paredes aí. E quando o nosso alicerce espiritual ele está bem firmado, é isso que acontece nas nossas vidas também. É possível recomeços. E eu pedi autorização a Jardel para falar dele. Eu lembro de quando eles perderam a filha deles, né? A primeira. Eu acho que foi muito difícil, né? Só quem é pai para ter a certeza, mensurar isso. Mas eu acredito que foi muito difícil. Talvez até se perguntou, né, Jardel? Mas meu Deus, eu sirvo continuamente ali. Eu e minha família estamos ali todos os dias. Jardel já era ministro de louvor, Ana Marta já era ministro de dança. E ele teria argumentos humanos, né, para justificar a Deus, vamos dizer assim. Estou ali todos os dias te servindo com o meu melhor e isso acontece. Mas porque o alicerce dele estava firmado na rocha, ele continuou. Ele continuou perseverando, ele é a esposa. E depois de quantos anos veio a Analice? 3 ou 4 anos veio a Analice. Porque o nosso alicerce bem estruturado, ele permite recomeços. Se a fé dele não tivesse firmada em Cristo, se o alicerce dele não tivesse firmado na rocha, ele teria abandonado a igreja, muito provavelmente. Teria ido embora. Mas não. Porque o alicerce dele estava firme na rocha, ele continuou. Ele perseverou. E eu lembro que até uma vez ele me falou de um modo geral, não para mim diretamente, que entregou a Deus. Agradeceu a Deus pelo tempo que passou Ana Marta grávida, né? Mas veio a Analice. Teve um recomeço, né? Assim, Jardel. Teve uma nova história. E aí depois de quanto tempo? Quantos anos, Analice? Meio de data, mas chegou a Azaf. O Senhor deu em dobro 6 anos. Depois de 6 anos, veio o outro. Por quê? Porque o alicerce dele estava firmado na rocha. E ele não se abalou com aquilo. Ele sofreu, claro, mas ele não se abalou e permaneceu firme. E o Senhor permitiu recomeços.
Talvez você não tenha sido abalado nessa área de filhos, talvez você tenha sido abalado em outra área. Mas o Senhor manda te dizer, o Senhor pode sim recomeçar algo novo na sua vida. Basta você querer. Amém? Basta você dar lugar. Basta você permitir e voltar a fazer o que você fazia. Ler a Bíblia diariamente, orar diariamente, congregar com mais frequência. O Senhor pode sim fazer recomeço na sua vida, meu irmão. E aí uma parte bem interessante, que ninguém dá muita importância às vezes, né? Porque o alicerce de uma construção, aquele lugar que dá base, que dá fundamento para a gente construir uma casa bonita, uma casa grande, uma casa fortificada, que suporta todo o peso, ninguém vê. Por quê? Fica enterrado. Porque fica escondido. O nosso alicerce, eles são construídos no secreto. Amém? Os nossos alicerces espirituais, eles ficam escondidos. Como assim? É aquele momento que você tem com Deus na sua casa, que ninguém vê, só você e Deus. Você vai lá, lê sua Bíblia, faz a sua oração, clama ao Senhor. É nesse momento que você está edificando o seu alicerce espiritual. Aqui na igreja, nesse exato momento, você está moldando, você está lapidando um pouco ele. Mas para construir, você constrói em casa, sem ninguém ver. Só você e Deus. Amém? Mateus 6,6. Abra aí. Mateus 6,6 fala assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Então é aquele momento você e Deus. Talvez até a sua esposa saiba, o seu filho saiba, se você é casado, mas é aquele momento que você se desliga do mundo. E com esse momento, você está edificando ainda mais o seu alicerce. Homens de Deus, não há como fundamentar um alicerce espiritual sem esse momento. Amém? Você pode dizer, mas eu não tenho tempo. Nós temos tempo. Vocês concordam comigo que a gente tem tempo? Basta apenas a gente querer. A gente tem o tempo. Então nós precisamos voltar ao primeiro amor. Fazer aquelas práticas antigas, que eram elas que nos fortaleciam, que deixavam o nosso alicerce inabalável. É esse momento seu com Deus. Se ele não existe mais no seu cronograma, recoloque ele lá. Amém? Tenha o seu momento com Deus diário. Leia a Bíblia, ore. Talvez você não tenha tempo de ficar horas e horas como alguns têm, mas não é preciso. Se você tem, amém. Mas se você não tem, faça um esforço para adquirir um momento específico, que você consiga ler a Bíblia, que você consiga orar, que nesse secreto você consiga fundamentar ainda mais os seus alicerces. Amém, irmãos? E agora, último ponto aqui. O alicerce espiritual ajuda na construção de uma casa espiritual. Abra lá em 1 Pedro 2:4. Pedro 2,4 diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus.
por meio de Jesus Cristo. Então aqui nós temos 3 pontos fundamentais. O primeiro, quando você valoriza o seu alicerce espiritual, quando você investe do seu tempo, do seu dinheiro, quando você cuida dele diariamente e continuamente, quando você estrutura ele, quando você constrói ele no escondido, você permite a construção de uma casa espiritual. Primeiramente, começando por você, principalmente se você for casado, você começa a construir uma casa espiritual. Porque com a sua busca, com a sua dedicação em buscar a Deus, você influencia a sua esposa, você influencia os seus filhos. E a partir disso, você começa a ajudar na construção da casa espiritual, que é a sua casa, onde você mora. Com isso, você dá suporte para que a sua mulher crie o alicerce dela. De repente ela não tem o hábito de orar, de repente ela não tem o hábito de ler a Bíblia, mas quando ela vê ali você todos os dias buscando, orando, lendo a Bíblia, ela vai sentir vontade também de ler, eu tenho certeza. E aí você vai dar um suporte para que ela faça também, construa o alicerce espiritual dela. Quando você faz isso diariamente, você dá um suporte também para o seu filho. O seu filho observa. Então, se dia após dia você está ali, lendo a Bíblia, orando, e seu filho vê aquilo, ele vai fazer a mesma coisa, pode ter certeza. Então, com isso, lembre, além de estar construindo o seu alicerce próprio, você está dando um suporte para que a sua mulher construa o dela, para que o seu filho construa o dele, e assim vocês estarão juntos construindo uma casa espiritual. Vocês entenderam a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros? Entenderam? Amém? Então façam isso. Coloquem isso em prática, que foi como o texto base lá começou. Volte lá. Mateus 7. O homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então não adianta só ouvir. Não adianta só você vir aqui todo sábado que for o culto dos homens e ouvir uma mensagem, seja de quem for, mas não colocar em prática. Saiu dali, esqueceu tudo, não faz nada, chega em casa, não coloca em prática, não pratica de fato aquilo que você aprende. Você vai ser comparado, como a Bíblia diz, com um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então não adianta, irmãos. Nós vimos aqui, todo sábado que for culto de homens, ou até mesmo quando não seja, no domingo, e ouvimos o que é pregado aqui, que é ministrado, e não colocarmos em prática. E eu não estou falando isso com um ad julgamento para ninguém aqui, muito pelo contrário. Eu sou duplamente cobrado com essa palavra, porque é a segunda vez que eu estou recebendo ela. Então eu tento colocar em prática primeiro eu. Cada um é cada um aqui. Cada um é dono do seu nariz, vamos dizer assim, como diz o ditado, né? Então é você e Deus. Deus tem dado as oportunidades, nós temos aprendido em Deus. Dia após dia na nossa casa, com a leitura, cada final de semana que a gente vem, cada programação que a gente participa, mas cabe a nós colocarmos em prática ou não. Se você ouvir e colocar em prática, você será comparado a um homem prudente. Veio a chuva, veio os rios, veio os ventos, mas você permaneceu o quê? Intacto, porque você estava firme na rocha. Mas se você ouve e não coloca em prática, você será comparado a um homem insensato. Veio a chuva, veio as enchentes, veio os ventos fortes e você caiu. E sabe por que será grande a sua ruína? Porque se você cair, você que é casado, você corre o risco de derrubar a sua esposa, você corre o risco de derrubar o seu filho, você que tem. Eu digo isso com propriedade, não tenho filhos, mas eu sou do Ministério de Jovens. Eu lido com jovens e a gente tem muito contato com vários problemas de jovens relacionados a isso. Então cuide dos filhos de vocês.
Eu sempre falo isso aqui, é quase que um apelo, mas a gente encontra um jovem problemático, a gente vai investigar ali a vida dele, vamos dizer assim, vai investir tempo para saber o que se passa. Na grande maioria dos casos, a gente chega em famílias desestruturadas, nós chegamos em pais ausentes, nós chegamos em pais que não dão o suporte necessário ao filho, e é difícil ver, é difícil lidar, porque é a base, é o alicerce do jovem. E aí, para reconstruir, é todo um processo doloroso, tanto para o jovem quanto para a família em si. Então, tenha essa responsabilidade em Deus. Cuide da família de vocês, cuide da casa espiritual de vocês, cuide das esposas daqueles que têm, cuide dos filhos daqueles que têm. Não deixe que seja grande a sua ruína lá na casa de vocês. Que se acontecer alguma coisa, que não aconteça em nome de Jesus, mas que não seja você o responsável. Porque lembre-se, vocês, repito, que são casados, são os sacerdotes do lado de vocês. Então é sobre os ombros de vocês que pesa essa responsabilidade. Amém? Então, a gente viu o alicerce firmado na rocha, que é Jesus. O alicerce precisa de investimento. O alicerce precisa de cuidados contínuos. O alicerce fica escondido. O alicerce bem estruturado permite recomeços e é construído no secreto. E o alicerce espiritual ajuda na construção de uma casa espiritual. Amém? Que o Senhor tenha te abençoado, tenha falado ao seu coração. E que o mais importante, como eu falei, vamos colocar isso em prática, para que a gente possa ser comparado aos homens prudentes e não aos insensatos. Amém?